Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, A Voz da Educação. Hoje, mais uma vez, na Quinta Magnólia, no Centro Cultural da Quinta Magnólia, rodeados aqui de uma bela exposição, recebemos uma convidada nova, a Sofia Henriques. Bem-vinda, Sofia. Muito obrigada, é um prazer e obrigada pelo convite. Eu preparei aqui uma pequena apresentação da Sofia. Portanto, a Sofia é uma mulher encantadora, porque já a conheço. Sorriso fácil, cheia de boa disposição e apaixonada por aquilo que faz, porque fala de facto com muita emoção. É licenciada em Ciências da Educação, é formadora na área do desenvolvimento pessoal, é coach e terapeuta de PNL, é escritora, tem 2 livros publicados, que se calhar, se tivermos tempo, vamos falar um pouquinho, e trabalha na Direção Regional da Educação, onde coordena e implementa vários projetos. Portanto, Semear Valores, As Minhas Emoções, Sementes Mágicas e o Mochinho Leitor Vai à Escola. Sofia, isto é muita coisa. Vamos começar, se calhar, por falar mesmo nestes projetos que a Sofia tem e que implementa no meio educativo. Será que nos podia falar um pouquinho de cada um? Certíssimo. É um prazer estar cá. Muito obrigada pelo convite e obrigada pela apresentação tão generosa. Portanto, eu realmente já trabalho, vão fazer 18 anos na Direção Regional de Educação. Nem sempre tive com estes projetos. Comecei primeiro por estar integrada em diferentes equipas e depois então surgiu realmente aqui a oportunidade de poder também eu criar os meus próprios projetos e dinamizá-los, o que é muito bom. Sim. E sou grata por isso. Relativamente aos meus projetos, portanto, vou começar se calhar pelo primeiro, que foi as Sementes Mágicas, que tem cerca de 7 anos, que é dedicado ao primeiro ciclo. Tem como público-alvo o primeiro ciclo, desde o primeiro até o 4º ano de escolaridade. Portanto, eu comecei na escola do Bulicame na altura, tipo com uma turma de 4º ano que no momento estava, portanto, havia alguns problemas a nível comportamentais e foi-me pedida essa intervenção e eu iniciei. Portanto, correu bem e no ano seguinte fiz então uma intervenção completa. Portanto, o projeto Sementes Mágicas é um projeto que trabalha as competências socioemocionais, desde emoções, valores, também trabalhamos a prevenção do bullying, a parte de lidar com a ansiedade, a autoconfiança, a autoestima, que acho que é extremamente importante. E também trabalhamos o autoconhecimento, a parte da assertividade também. E este projeto visa ajudar as turmas, também os próprios docentes, não só a nível de remediação, mas essencialmente a nível de prevenção. Portanto, não é um projeto que tem que ser aplicado apenas quando já há problemas, não. É um projeto que é aplicado, mesmo que tenha, ou que estejamos numa turma, que não haja qualquer tipo de problema, que não é muito fácil de acontecer, não é? Mas que não seja uma turma problemática e o professor tenha vontade de ter este projeto na sua sala. É um projeto que trabalha com histórias, são a ferramenta, porque as histórias dizem-me muito, e então trabalhamos com histórias adequadas a cada tipo de competência que vamos trabalhar. Isto porque nós não trabalhamos um pouco à luz da biblioterapia, terapia através dos livros, aqui a nível de prevenção e não de remediação. Depois, a única coisa, ou seja, que é pedida aos docentes é que sejam facultadas 20 horas, porque o projeto tem 20 sessões, em que é implementado dentro da sala de aula, portanto, semanalmente, 1 hora por semana, e é implementado o projeto. Este é o projeto das Sementes Mágicas, que é dedicado ao primeiro ciclo. Depois temos o projeto Semear Valores e As Minhas Emoções, ambos para a PEI. São de semelhante aplicação, temas diferentes. Semear Valores foi o primeiro, nasceu há 6 anos, logo depois de Sementes Mágicas, porque eu também comecei a ver que as crianças mais pequenas também precisavam de trabalhar de alguma forma estas temáticas. E achei que os valores seriam um bom começo. É algo mais simples, também à base das histórias. São 2 sessões por mês que são implementadas, ao todo 12 sessões durante o ano letivo, porque nós também paramos no mês de dezembro, no mês da Páscoa, e terminamos em maio. Exato, sim. Aqui o objetivo é
no início do mês, apresentar o valor que vamos trabalhar. Por exemplo, trabalhamos a felicidade, trabalhamos a generosidade, a paciência. Agora no mês de janeiro estamos a trabalhar. É preciso começar o ano com muita paciência, não é? E é verdade que é o melhor mês para Exatamente. treinar a paciência. Depois também trabalhamos a amizade, o respeito e a autoconfiança. Portanto, trabalhamos todos estes valores e nós apresentamos no início do mês o valor que vai ser trabalhado, através do conto de histórias, fazemos uma atividade e depois, normalmente daí a 15 dias, regresso e depois portanto, a equipa da sala é convidada a trabalhar de alguma forma aquele valor. E os meninos depois apresentam os seus trabalhos, depois terminamos com mais uma história sobre esse tema e também com uma atividade sobre o tema. Eu não disse nas sementes mágicas, mas qualquer um destes projetos, as famílias estão envolvidas. Olha, porque isso é muito interessante. No início do ano letivo, eu tenho sempre o cuidado de deixar com as docentes e com as educadoras um folheto que explica em que consiste cada projeto. Para já, para os pais saberem o que vai acontecer, não é? As famílias saberem o que vai acontecer. E depois, todas as semanas, no caso das sementes mágicas, e na primeira sessão de cada mês, no caso das prés, levam para casa as crianças, os alunos, um folheto com uma missão, que não é de caráter obrigatório, é de caráter facultativo. Mas são coisas muito simples. Imaginemos, estamos a trabalhar agora a paciência na praia. Então os meninos levam para casa a missão de plantar uma flor, plantar uma semente. Porque depois é preciso paciência para esperar, para ver crescer, pronto. E é uma forma de treinar o valor da paciência. Agora, por exemplo, a nível do primeiro ciclo, suponhamos, hoje trabalhamos a emoção do medo. Então, muitas vezes para combater os nossos medos e também uma forma de acalmar, ouvir música, pronto. Então a missão desta semana é ouvir música. E é um bocadinho nessa linha, e assim os pais têm a oportunidade de saber o que é que está a ser trabalhado, não é? Se calhar já ter a curiosidade de saber o que é que fizeram, tiveram aula hoje, o que é que aconteceu, e assim estamos todos em sintonia. Isso é um objetivo. Depois o outro projeto da pré, que é na mesma linha, que é das emoções, exatamente, não é? Sim. Porque às vezes eu noto que as pessoas parece que falamos de valores e as pessoas já estão a dizer que são as emoções. E falamos de emoções e já estão a dizer que são valores, exatamente. E então eu senti também aqui a necessidade de separar as águas, claro. Exato. Até porque muitas vezes as escolas, no seu projeto educativo, têm mesmo as atividades ligadas aos valores ou ligadas também às emoções e encaixa perfeitamente. E aqui, cada mês, trabalhamos uma emoção diferente. Trabalhamos a alegria, trabalhamos a tristeza, trabalhamos o amor, trabalhamos o medo, trabalhamos a raiva, trabalhamos a calma. Portanto, trabalha-se em cada mês uma emoção. Sempre da mesma forma, com atividades, com as histórias. A sala é convidada a desenvolver também aqui uma atividade relacionada com a emoção que está a ser trabalhada, para depois ser apresentada, e para casa também tem uma missão. É sempre dentro destes moldes. Depois tem o simulator Vai à Escola. Isto já é diferente. Já é um projeto pontual, ou seja, não é aquele projeto que eu vou todas as semanas, não. É um projeto que eu posso ir 1 ou 2 vezes ao ano letivo àquela escola. Normalmente não são estas escolas que eu estou a implementar os projetos. Às vezes até são escolas fora do Concelho de Funchal, fora do Concelho de Câmara de Lobos, porque eu implemento estes projetos normalmente de Funchal, Câmara de Lobos. E então, aí, por exemplo, Porto Muniz, Santa Cruz, pede uma sessão de contos. Normalmente temática, pode ser uma viagem pelo mundo dos livros, e aí é motivado para a leitura, pode ser sobre as emoções também. Estas sessões também pode ser para a pré, em que eu tenho mesmo uma sessão dedicada à pré que trabalha a parte das emoções. Portanto, isto digamos que é um pouco para satisfazer, às vezes aqueles pedidos que não conseguimos satisfazer de uma forma tão frequente. E a par disto também tenho a apresentação dos meus 2 livros, A Cestinha Cintilante e a Ilha dos Girassóis, também, claro, são situações pontuais. Eu também gostava de pegar por aí, Sofia, pelos livros. A Sofia escreveu 2 livros, um deles, o primeiro, chama-se Cestinha Cintilante, e o outro, A Ilha dos Girassóis, sim. E em que alturas é que a Sofia escreveu esses livros? Ou seja, com quanto tempo de espaço? Foi bastante. Portanto, a Cestinha Cintilante, ela foi escrita por volta de, se calhar, 2017 foi quando saiu. O meu filho nasceu em 2015,
portanto, provavelmente em 2013, 2014. Ok. No entanto, ainda fiquei um tempo dentro da gaveta. A amadurecer. Exato, mas até surgiu mesmo aquela motivação, vamos publicar. Mas qual foi a motivação para escrever a história? Exato. Porque eu adoro livros, histórias infantis, eu gosto muito desse universo. E fico sempre, mas eu não tenho assim um dom especial para a escrita, e fico sempre a pensar, onde é que vêm estas ideias tão originais? Como é que isso cresce? Assim, a motivação para escrever, portanto, isso desde pequena, eu gosto muito de escrever composições. Para mim, pedir para fazer uma composição, eu adoro. Quando existia no Jornal da Madeira e no Diário, aqueles suplementos infantis, a Malta do Manel, eu cheguei a escrever, chegou a sair no Diário, lembro-me da personagem Caracoladinha e que tínhamos que escrever com aquela personagem. Eu escrevia em Caracoladinha uma aventura na Madeira e para mim isso era um gosto e eu gostava muito de o fazer. Depois isto ficou comigo, só que digamos que ficou adormecido. Entretanto, eu fui fazer uma formação com a Paula Lourenço sobre projeção de voz e ela desafiou-nos a escrever algo, aliás, a ler algo para a sessão seguinte. E eu pensei, o que é que eu vou ler? Não vou ler, vou escrever. E escrevi um textinho infantil. E quando eu escrevi, eu li no dia seguinte, e ela disse, já pensou em escrever uma história e publicar? E eu disse, bem, se calhar até já, mas concretizar. Mas não teve, e não me lembro sequer o que é que eu escrevi, mas não teve nada a ver com isso. Mas eu vinha motivada. E por acaso coincidi eu com a interrupção da Páscoa. E disse, bem, e agora? Deitar mãos à pena. Exato, vou escrever, literalmente. E assim fui. Comecei a escrever, depois comecei a pensar, bem, o que é que eu quero escrever sobre o quê? E isso também da formação. E então, na área dos valores, eu tinha notado, tinha uma formação na altura que falava sobre valores. E notava que os professores, os docentes que da formação a professores diziam, mas não está muito, isto hoje em dia falar sobre valores com crianças é difícil porque é muito subjetivo. Se calhar era um bom tema para ser trabalhado através de uma história, mas de uma forma mais objetiva. Porque às vezes estão a ver nesta história, está aqui, de alguma maneira, o valor tal. Sim. Mas não, eu disse, não, eu vou ser direta. Vai ser mesmo sobre valores, vai ter lá os nomes direitinhos, para se perceber que estamos a falar. Preto e branco. E assim foi. Depois comecei a escrever e estava mesmo entusiasmada. Numa semana estava a história escrita. Portanto, isto é tipo um puzzle. Como às vezes os meninos nas escolas dizem, como é que se escreve? Eu digo, olha, é um puzzle. E digo, temos que pensar o tema, tive que decidir quais eram os valores, depois tive que pensar em personagens, porque queria uma personagem para cada valor. Achei que sim, que ficava bem, que era uma mão cheia. Depois onde é que a história se passava, depois só no fim é que eu dei o título, porque só no fim é que eu gosto de dar os títulos, porque dar no princípio, não, eu pensei, bem, a cestinha cintilhante, o que é que tem a ver? Ninguém imagina que está a falar sobre valores, mas foi de propósito, porque eu pensei, sempre que ponho a cestinha dos valores, já sabe o que é a cestinha dos valores. Então às vezes há escolas que até fazem, e a GIR veio um trabalho com os alunos, quando eu vou à escola, fazem um trabalho antes, que é, o que é que vocês acham de dar muita cestinha? Imaginar, porque eles não sabem, e raramente chegam, que é valores, realmente depois assim tanta coisa. E eu ontem estava a chegar ao infantário e ia com a minha cestinha, porque lá uma cestinha, e uma menina dizia, a cestinha dos ovos, e disse, por acaso não. Não, porque às vezes os meninos, claro, é pragmático. Eu tinha 3, 4 anos, fui pragmática, e disse, não, minha querida, não são ovos, são papelinhos coloridos, mas depois vais perceber o que é, pronto. Mas acaba por ser, portanto, as ideias, quando se começa, tendo um tema, vão surgindo e vai surgindo. E eu normalmente dizia ao meu marido, olha, tive mais uma ideia, isto era quase que sonhar de noite para escrever. Era mais ou menos assim. Pois eu gosto muito, tenho muitas ideias com tudo para bem. É uma coisa, vou de manhã, porque à noite já nem tenho, já estou cansada, mas de manhã, quando eu tenho alguma coisa para resolver, ou quando eu preciso de encontrar uma solução, ou ter uma ideia, eu levo aquele assunto para o banho. Normalmente, muitas vezes sai com a solução. E por acaso já ouvi que existe mesmo uma razão para isso, que o chuveiro é mesmo... Pois, eu não sei. É verdade, mas funciona. Como é que funciona? Comigo acho que não funciona. Da investigação ou não, mas é assim, é uma coisa que está em mim. Eu lembro-me de ser aluna, lembro-me uma vez tínhamos um trabalho para apresentar, devia estar no 3º ciclo, no secundário, e eu estava com aquela preocupação com o trabalho apresentado naquele dia,
E é um trabalho de grupo, ainda não havia ideias de como é que íamos apresentar. E eu tive uma ideia de fazer uma pequena peça de teatro. E funciona muito bem. Uau! E eu dei aquela preocupação para o bairro. E eu saí de lá com a solução. Por isso é assim, não sei se funciona ou não, com toda a gente, mas comigo tem funcionado. Que bom. E o segundo livro, então, nasce, é recente, 2023, não? Sim, Acho exatamente. Foi ao lançamento. Exato, sim. Isso, portanto, já nasceu, porque entretanto a cestinha foi escrita nessa altura, ficou dentro da gaveta, depois viemos à Espalmadeira, e o meu marido, e estava a editora liberal. E o meu marido disse, olha, porquê é que não pedes o contacto? E porquê é que não tentas perceber o que é preciso para publicar um livro? Eu disse, bem, já tinha as ilustrações feitas, estava tudo pronto. A Filipa tinha feitas, estava tudo pronto, exato, estava tudo direitinho. Eu disse, olha, por que não? Veio o cartãozinho comigo, segunda-feira liguei, na sexta-feira já estava assinando o contrato. Uau! Foi sempre... Isso tinha mesmo que ser, Sofia. Sim, então, isto foi em julho, e dia 8 de novembro de 2017 o livro foi publicado, portanto foi sempre... Rápido. Exato, sim. Depois eu queria ter escrito um livro já, mais ou menos nas alturas da pandemia, só depois surgiu a pandemia. E há pessoas que ficaram com muitas ideias, e não, eu não tinha ideias, nem tinha tempo, porque eu fiquei sem tempo. Claro. O meu filho na altura tinha 4 anos, 4, 5, portanto estava na praia. Tinha muitas atividades para fazer dele da praia, que me davam tanta coisa para fazer. Sim. E depois eu tinha os meus projetos, estes projetos, as sementes mágicas e o Semear Valores, estavam nas escolas e eu tinha que continuar, e continuei em sistema de teletrabalho. E foi quando tive que me adaptar às diferentes plataformas que cada escola escolhia. Um era o Zoom, um era o Moodle, exato. Isto foi uma adaptação total. E depois, a par disso, criei uma página no Facebook que é as Histórias Encantadas de Sofia Henriques. Todos os dias publicava uma história, não da minha autoria, de outro autor, contada por mim. Portanto, isto foi uma maratona. Não houve ideias, não deu para escrever. Depois, entretanto, eu pensei, era giro escrever uma história sobre o arco-íris, as cores, associar a coisas boas, mas depois, entretanto, vem aquela, digamos que loucura do arco-íris por causa da pandemia. Disse, não, porque depois vão associar. Entretanto, parei. E depois surgiu, nas formações que dou, uma colega que é professora de expressão plástica, que é a ilustradora da Ilha dos Girassóis, a Sofia Faria. Ela disse, Sofia, quando quiseres escrever um livro, se quiser, eu vou fazer um par de histórias. Bem, entretanto, o meu filho Martim disse, mamãe, eu gostava muito de ser a personagem de uma história. Eu disse, bem, já tenho personagem, já tenho ilustradora. Pronto. Vai ter que nascer. É um momento certo, exato. Portanto, aqui em 2022, exato, o livro foi publicado em 2023, mas foi escrito em 2022. Em 2022, mais uma semaninha de retiro. E uma amiga também enviou-me, também Isabel, uma amiga, Isabel, portanto, também enviou-me uma imagem com uma mensagem sobre o significado do girassol. Uau. E eu fiquei maravilhada. Eu adoro girassóis. A energia positiva, o facto de voltarem uns para os outros, para não ficarem mexinhos, e que nós devemos ser girassóis na vida uns dos outros. E eu disse, é sobre girassóis que eu quero escrever. Pronto. E a partir daí surge um livro meio baseado na vida real, meio também no mundo da fantasia, e surge a Ilha dos Girassóis, que mantém o tema dos valores, porque dá uma coleção para escrever livros sobre valores. É assim. Sim. Os dos livros, a nível de personagens, a nível de ilustração, nada tem a ver um com o outro. Agora, a nível de tema é o mesmo. Pois. Valores, mas agora temos outros valores. Trabalhamos agora a assertividade, o altruísmo, a humildade, a empatia, enquanto que a cestinha trabalha o respeito, a sinceridade, a gratidão, a responsabilidade e a partilha. Portanto, aqui temos valores diferentes, mas que são muito importantes também serem trabalhados. Portanto. Mas há aqui uma coisa que é muito comum, quer no trabalho que a Sofia está desenvolvendo, quer nesta área mais pessoal de publicar os livros, que são as histórias. De onde é que vem esse gosto, Sofia? A minha madrinha é professora de primeiro ciclo. E eu, desde sempre, tive muito contacto com histórias. Eu era, portanto, e tenho 40 anos agora, portanto, já há muito tempo atrás, na verdade, não existiam tantas histórias como há atualmente. Mas eu sempre tinha, as minhas primas ofereciam muitas histórias, eu lembro de ter coleções de histórias, do Petis,
E a Anitta. A Anitta. Depois lembro uma vez que a Anitta me ofereceu um envelope lindo, cheio de histórias, fábulas sobre com animais, mas eram diferentes das tradicionais, eu adorei. E portanto, isto para mim era um mundo da fantasia, e isso, filha única. E eu vivia muito naquele mundo. Depois eu lembro por as minhas bonecas e contava as histórias, fazia também de professora, e as histórias também já eram o meu material de trabalho. Portanto, para mim, as histórias quase que eram um refúgio. Eu sempre gostei muito de histórias. Depois sempre tentei. Eu estava grávida e peguei nas histórias e já estou sempre a contar para o Martim, dentro da barriga. E ele hoje, antes de dormir, às vezes, de vez em quando, muito raramente, mas às vezes acontece por alguma razão, porque já é muito tarde e já não dá, mas ele gosta sempre que eu conto uma história. Sempre. E realmente, aquilo nasceu comigo agora. Eu nunca pensei que o meu material de trabalho se transformasse nas histórias. Se tornasse nisso. Até porque o Martim, quando às vezes alguém me diz qual é a profissão da mamãe? Contadora de histórias. É o que ele diz. Eu digo, até é mais bonito do que técnico superior de educação, digo, realmente é. Mas pronto, faço este trabalho e a verdade é que custo praticamente, o meu trabalho é 100% isto. Sim. E mesmo na formação que eu dou curso de docentes, gosto sempre de levar uma história. Eu já fiz formação com a Sofia e recomendo. Obrigada. E vimos algumas histórias e é muito interessante. Claro, porque é necessário ir adaptando a faixa etária, como é óbvio, mas a verdade é que as histórias hoje em dia adaptam-se a qualquer tipo de público, da maneira como se conta e da maneira como se volta. Portanto, esse é o pilar de trabalho da Sofia. A base são sempre as histórias. Sim. E depois, a partir daí, trabalhamos sempre um objetivo, não? Um valor ou uma emoção. E vamos por aí desenvolvendo esse trabalho. Sim. E acho que as histórias e competências socioemocionais fazem uma dupla fantástica. Até porque a história tem sempre essa... Não é? É muito frequente vermos a história e nós adultos percebemos logo o que é que está ali, não é? Às vezes é um bocadinho difícil deles chegarem lá, quando são muito pequeninos, mas existe sempre aquela moral, digamos assim, aquela relação que podemos tirar. É isso, a abordagem que se faz depois depende da faixa etária com que estamos a trabalhar. Sempre nos dá perfeitamente e dá pano para mangas, até com os idosos. E também já fui desafiada a contar histórias para idosos idosos. O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou contar? Pois, mas era novidade para mim. Eu pensei, olha, vou pegar em voz, normalmente. Depois também veio assim os papapos com flores e tudo. Correu lindamente. Uau! Adoraram mesmo. Era ver aqueles olhinhos a brilhar, percebe? E quando me contam uma história também fica assim. E eu também, porque eu gosto muito de estar deste lado, a escutar e aprendo sempre. É maravilhoso. Sofia, e como é que o projeto é acolhido nas escolas? A Sofia já foi a todas as escolas aqui do Funchal, como é que isso está? E como é que é... Vamos por partes. Primeiro, como é que tem sido acolhido o projeto nas escolas? Com entusiasmo. Sim. É assim, não posso queixar. O projeto não é obrigatório, o que faz toda a diferença. Sim. Surge a partir de um convite da escola para mim. Normalmente são pessoas que às vezes fazem formação comigo, ou que já ouviram falar do meu trabalho, ou imaginemos que me convidam para uma sessão de contos e depois querem saber mais aquilo que eu faço e depois a partir daí, será que consegui fazer isto e isto? Pronto. E eu tenho todo o prazer em dar resposta. A verdade é que nem sempre, principalmente para estes projetos mais frequentes, não é fácil. Eu tento, durante cada semana, deixar um dia, que é aquele dia que eu vou pontualmente a algumas escolas e eu consigo dar resposta nesse sentido. A nível daqueles projetos mais frequentes, as pessoas sabem, podem esperar às vezes 1 ano, 2, 3, mas normalmente eu depois chego lá. Posso não chegar na altura que elas tanto queriam, só que depois eu vou. Só que eu tenho que gerir tudo isto muito bem, exatamente. Eu tenho neste momento 211 crianças comigo. Das minhas emoções, do sonhar valores e das sementes mágicas. E depois isto tem que ser tudo muito bem gerido. E muito articulado, não é? Exato, porque também não é só ir à escola e implementar, que tal como o professor tem que preparar, e também eu tenho que preparar as histórias, tenho que preparar os materiais. Exatamente, depois também gosto sempre de fazer um pequeno relatório para dar o feedback da sessão,
ou seja, o docente ou o educador, no final tem sempre as sessões todas direitinhas, planificação, feedback, algumas fotos da sessão, para ficar tudo direitinho. Eu gosto. É para não ficar aquela sensação, fui e fiquei sem nada. Não gosto disso. Acho que é importante ficar algo. E, portanto, o professor no fim do ano tem a sua pastinha com as sessões todas. Portanto, e acho que isso até porque se o professor um dia quiser implementar, também pode fazê-lo. Também, mas quando é alguém de fora, é diferente que nós aqui a implementar. A Sofia também é isso, a Sofia é metódica e organizada, percebe-se na formação, também se percebe isso. Mas isso é excelente, porque... Aqui tem que ser. Sim. Porque tem que ter, sim, disciplina, senão método de trabalho, rigor, senão acaba por perder. Sim, porque senão eu não consigo dar resposta. Eu em setembro do ano passado, nós estamos agora em janeiro, e faz um bocadinho de confusão, e dei por mim, não, eu tenho que ir já comprar as agendas de 2025, porque não conseguia, porque depois começo a receber pedidos para abril, para tentar ir encaixando e não se sobrepondo e dando resposta e também às vezes para ver. Eu não posso, normalmente eu tento, não posso nesta data, mas já digo, mas posso esta. Pode ser. Uma contraproposta. Exato, sim. Ou não sei, não faz parte de mim. Eu gosto de dar sempre ali uma sugestão para tentarmos chegar e normalmente consegue-se. Já agora que estamos neste tema, para quem nos está a ouvir e quer um dos projetos na sua escola, como é que se estabelece a ligação? Assim, normalmente a forma mais fácil, as pessoas contactam muito pelo Facebook. Sofia Henriques, portanto, as pessoas mandam uma mensagem privada e facilmente marcamos. É fácil, não tem qualquer dificuldade, eu sou muito responsiva, de forma célere e funciona muito bem. Uau, olha, é prático, às vezes tem uma burocracia. Não, as pessoas pedem, agendamos e depois é feito o pedido à minha chefe, a doutora Joana Xavier, da Direção da Educação, e tudo se resolve. Bom, tenho aqui mais perguntas, deixa-me ver. Era esta mesmo que eu queria dizer e que acho que vem na sequência do que estávamos a falar. A Sofia acaba por ser pouco para as solicitações todas, não é? Como é que via este projeto crescer mais? Gostaria, acha que existe essa possibilidade? Quer dizer, possibilidade? Se calhar existiria se eventualmente houvesse mais pessoas. Só que eu acho que cada um dá o seu cunho pessoal. Sim. E depois há muita comparação. Mas não é igual. Quer dizer, que não estou a dizer que não vou fazer igual ou melhor até. Atenção. Cada um tem o seu registro. É a mesma coisa. Quando vai ao médico, escolhe aquele médico. Pode haver 20 médicos daquela especialidade, mas eu quero aquele. Exato. Não é? Eu acho que é um bocadinho... Que é uma questão de identificação. Olha, eu quero, porque eu já conheço o seu trabalho, está a perceber? E isso faz toda a diferença. É assim, eu acho que, mais ou menos, vou conseguindo dar resposta. Exato. As pessoas também têm que ser um bocadinho pacientes, não é? Para conseguirem depois... A ciência é preciso trabalhá-la. Esperar para muito. Às vezes fazem um pedido, por exemplo, em setembro ou em outubro, e eu vou em janeiro ou fevereiro. Pronto. Aqueles projetos mais de longa duração é que têm que esperar às vezes mais um bocadinho. Mas depois eu chego lá. Sim, claro. Mas até agora a Sofia tem conseguido contemplar... Tem. Felizmente tem. Claro, isto é preciso muito trabalho, depois fica-se assim, acabou, às vezes também. Vai acontecer, não é? A Sofia hoje está um bocadinho... Isto não é a minha voz normal. Eu também. Já é o segundo podcast que gravo aqui. Pronto. É putaria. E pronto, mas consegue-se. Exato. A Sofia, portanto, acaba por ser uma pessoa que está ligada à educação, não estando na escola permanentemente. Sim. É também mãe de um menino ainda bastante jovem que também está no primeiro ciclo. Certo. E, portanto, como é que a Sofia vê a escola hoje em dia? O que é que se sente quando vai à escola? Eu vejo coisas boas e coisas menos boas também. É assim, escolas perfeitas não há. Por mais que sejam por todas as escolas, a verdade é essa. E agora uma filha é finalista de 4º ano. Eu ando também aqui naquele dilema, qual a escola assim bom? E toda a gente me diz, faz perfeito. Não há, isso é isso. E não há realmente.
Eu acho e fico feliz porque, por um lado, vejo que as pessoas, parece-me, estão mais sensíveis ao trabalho destas competências socioemocionais. E por isso mesmo procuram ajuda e procuram este tipo de projetos. E não só, as próprias escolas começam a trabalhar, como eu já disse no início, a preocupação de ter o tema dos valores, o tema das emoções. Isso é muito, muito bom. Temos escolas sensíveis para. Até porque às vezes, no próprio ambiente familiar, nem sempre é o melhor, nem sempre há espaço para trabalhar tudo isto que era tão importante. Já viste casa, a verdade é essa. E nós, escola, temos que ser um pilar nesse sentido. Acho que as escolas, às vezes a nível das relações, isto não interessa se é pequena, se é grande. Porque as pessoas dizem, mas é uma escola grande. Mas às vezes as escolas grandes, que a nível de relacional funcionam muito bem. E a nível de organização também. Isto tem muito a ver com as lideranças, com as pessoas que lá trabalham, não é? Com a boa vontade de cada um. Eu acho que é muito importante existir empatia dentro das nossas escolas. Não é só para trabalhar com os meninos, entre os adultos também. Eu acho que às vezes falta um bocadinho a empatia, a simpatia, ou nos colocarmos no lado do outro. Percebermos que estamos todos a trabalhar para o mesmo e não estamos cada um a trabalhar para cada um de nós. Eu digo isto porque às vezes chego a uma escola e, aliás, às vezes antes de chegar, eu sou convidada por várias pessoas para ir à mesma escola. Não falaram. Eu digo, mas eu já estou, mas já está marcado. Será? Não sabia. Pois, às vezes nota-se a falta de comunicação dentro da própria escola. Isto eu acredito que não seja por mal, porque andamos todos numa correria, mas às vezes era importante, se calhar, parar e perceber tudo o que nós temos e rentabilizar os recursos da própria escola, porque às vezes existem recursos tão bons e não se rentabiliza. E às vezes pede-se para vir o A, o B e o C, e se calhar dentro da própria escola até temos soluções. Também temos, é verdade. E eu acho que às vezes falta um bocadinho disso. Mas eu fico feliz realmente, porque nas escolas eu acho que estamos a caminhar. E o perfil do aluno assim o diz, a parte mais humanista. Mas eu também sei, temos por outro lado aqui quase que uma arma apontada, programa, cumprir o programa. Falta de tempo não é verdade? Isso não é fácil também nesse sentido. Tudo o tempo que se gasta na parte burocrática, não é a parte de fazer ou de estar. Exatamente. Da ação, de interação, mas sim, e que também desgasta muito. Sim. E até as próprias prés, apesar de não terem um programa assim como o primeiro ciclo tem, mas nota-se também alguma pressão, porque depois vão para o primeiro ciclo e depois as colegas vão dizer, não estava bem preparado, não é? E a pessoa fica toda a gente sob pressão. É verdade. E acho que se não houver assim tanta pressão de colegas para colegas, as coisas vão funcionar muito melhor. E as crianças também ganham com isso, toda a gente, as famílias também. Acho que é importante que isso aconteça. Eu gosto muito quando chego a uma escola e eu sinto, nesta escola há trabalho de equipa. Isso é muito bom. E uma vez cheguei a uma escola e gostei muito, vi a colega. E olha, isto foi eu que realmente organizei, mas esta pessoa fez isto fez aquilo, isto fez aquilo. E aqui a contar com a colaboração de todos e mostrar e agradecer à frente de quem ia. Eu acho que isto é importante também. Tal como uma outra escola, uma vez a diretora, era o segundo ano que ela era a diretora da escola, e eu lá fui apresentar a Ilha dos Girassóis, e a diretora tinha estado na semana anterior num programa de Erasmus, e a escola preparou tudo, e quando a diretora chegou, quando eu fui, ela já estava, e ela fez questão fazer um agradecimento a todos, desde o pessoal não docente ao pessoal docente. E naquela hora que eu ali estive, a escola toda parou, inclusive o pessoal não docente. O pessoal não docente também assistiu, que é uma coisa que normalmente não se vê. E eu acho que estes bons exemplos devem ser dados e devem ser replicados nesse sentido. Mas acho que realmente o que é importante também aqui é o equilíbrio entre a parte académica, claro que tem que ser, mas também esta parte socioemocional que é muito importante para termos também adolescentes e adultos bem preparados neste sentido. Emocionalmente. Exatamente, porque depois vimos muitas fragilidades na adolescência, na fase adulta também, e vêm as depressões e vem os esgotamento e aqueles casos que levam até aos próprios suicídios. Isso é complicado. Depois vemos adolescentes fechados, introvertidos cada vez mais, e faz-me um bocadinho de impressão. Eu estou habituada muito com os pequeninos pré-primeiro ciclo. Às vezes quando tenho algum convite, porque às vezes chega também para o segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário, eu fico aflita, porque eu olho e vejo-os muito fechados e tento chegar, e é difícil conseguir chegar.
é uma idade em que eles também É se fecham muito. às vezes falam muito é azul, a idade do armário. É. E parece que estão trancados a Sim, sete sim. chaves. É tipo, tira ali uma plateia e faz uma questão e não há uma resposta. Cabeças baixas, esconder-se, e os pequeninos, mãozinhas no ar, e a dizer, sai o cano. E eu estou habituada muito nesse meio. Chega ali um choque para mim. Sim. E realmente eu penso, bem, será que se trabalharmos ainda mais esta parte, enquanto mais pequenos, daí a prevenção e não a remediação, será que depois vamos conseguir ter adolescentes mais abertos, mais felizes? Porque eu às vezes fico na dúvida, será que eles são felizes assim? Sim, eu percebo perfeitamente, sim. E eu acho que esta fase, ou seja, nós sentirmos esta necessidade de trabalhar emoções, trabalhar valores, que é uma área que também me diz muito, eu acho que tem a ver com uma necessidade da própria sociedade. Sim. Por exemplo, eu em miúda, quer dizer, não se falava muito de emoções, ou de valores. Sim. Quando eu comecei a descobrir isso, era assim um mundo tipo, isto afinal tem nome, não é? Isto é um valor, isto é uma emoção, e como é que eu sinto esta emoção. Claro. E educá-los nesse sentido, acho que em termos futuros, traz uma maior autoconhecimento. Eu sei o que é que eu estou sentindo agora, estou sentindo raiva. E sei que se calhar até a raiva que eu estou a sentir pode ser controlada. Então, e acho que daí só pode nascer uma sociedade mais... Sim. São as tais ferramentas que vão ganhando, não é? Para depois, para o futuro, também ajudar nesse sentido, porque caso contrário, às vezes há muitos bloqueios também, medos e receios, às vezes até sem fundamento. Então, poderíamos dizer assim, e como forma também de encerrar o nosso podcast, que a escola ideal seria uma escola... Uma escola humanizadora. Sim. Acho que é muito importante. Aqui, muita parte humana, não descurando a outra parte, que eu sei que é necessária, obviamente, mas uma escola que seja humana. Mas humana não só dos adultos para as crianças, nem adolescentes, nem ao contrário, mas também entre os adultos. Acho que isso é muito importante. Uma escola onde se promovam relações interpessoais positivas entre todos os elementos da comunidade educativa. Eu acho que isso era para isso. É verdade. Fica aqui este conselho da Sofia. Eu também subscrevo. E encerramos assim o nosso podcast. Já sabem onde é que podem encontrar a Sofia, no Facebook, Sofia Henriques. Exato, sim. Agradeço o vosso tempo de nos ouvirem. Agradeço muito à Sofia, muito que apesar de muito trabalho tirou um bocadinho para vir connosco. Obrigada. E vamos nos encontrando por aí, numa escola qualquer. Exatamente, muito obrigada. Obrigada e até breve.